Olá, meu irmão e minha irmã. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje partilhando esse evangelho um pouco longo, mas tão rico, né, para nós. Que possamos neste dia clamar o Espírito Santo para uma boa partilha e bom entendimento e vivência dessa palavra, amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 3 a 7, depois o 17, depois do 20 ao 27, depois do 33b até o 45. Eu te convido a acompanhar aqui na descrição do vídeo, para você não se perder, né? Às vezes a gente vai se falando e aí o pensamento voa um pouquinho, então eu te convido a ir lendo junto comigo aqui embaixo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado haviam 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Não te disse? Se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escuta. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chorou. Jesus, além de ser Deus, era humano, homem como nós. E Marta foi firme em sua fé, pois ela creu que o Senhor tudo podia. E o Senhor vem nos falar nessa palavra de hoje, que independente do que você está passando,
independente da dor que você está sentindo, da dificuldade que você tem passado, até mesmo se você está vivendo um luto, se você está enlutado, Jesus peça, creia em mim, filho e filha. Tenha fé. Porque foi preciso, né? Porque a gente ainda vai falar muito da ressurreição, porque está chegando na Páscoa, mas o centro dessa passagem de hoje, da ressurreição de Lázaro, não é em si a ressurreição, mas a glória do Senhor. Porque o Senhor lá no início, quando Marta fala que Lázaro está doente, aquele que amas está doente, ele fala, esta doença não leva à morte, ela serve para glorificar a Deus, que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, essa dificuldade que você está passando, esse luto que você está vivendo, essa doença que você está passando, essa dificuldade financeira, essa dificuldade de gestar que você tem, mulher, a dificuldade que possa estar no seu matrimônio, se é o seu filho que está na droga, não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é essa doença que eu digo não só doença em si, mas tribulação que você está passando, ela serve para te fortalecer e glorificar o Senhor através disso. Às vezes, neste momento, você pode não entender o que Deus quer com isso. Você pode estar entristecido, assim como o Senhor se entristeceu com a morte do amigo. Jesus chorou, Jesus sofreu. E você também pode estar chorando e sofrendo neste momento, não entendendo nada que está acontecendo nesse momento da sua vida. Mas o Senhor vem nos falar com o Evangelho de hoje que isso é para glorificar o nome do Senhor. Então tenha fé de que essa tempestade, de que essa dificuldade, de que esse choro não durará para sempre. Não vai durar para sempre, porque o Senhor está contigo. E o Senhor está fortalecendo a sua fé nesse dia, neste momento de dificuldade, para que você glorifique o nome do Senhor, porque Ele vai fazer muito através disso. O Senhor tem muito a fazer na sua vida através dessa dificuldade, através dessa tribulação, através desse luto que você está vivendo. Porque lá na frente você vai fazer, gente, eu não entendia nada que estava vivendo naquele momento. Mas o Senhor pediu que eu apenas cresce nele. E é através da sua fé e nesse transbordar do Espírito Santo e se abandonar em Deus, é que Ele vai fazer com que a glória dele seja manifestada na sua vida e vista e testemunhada por aqueles que estão à sua volta. Por isso, permita que Deus transborde em você. Confie, não é fácil. Não é fácil, eu não estou falando para você que é fácil. Vou crer aqui no Senhor e vou acalmar o meu coração. Não, eu sei que não é fácil. A dor, o sofrimento, ele é real, assim como o Senhor chorou aos pés do túmulo de Lázaro. Então se permita viver o teu luto, se permita viver o sofrimento, o calvário dessa dificuldade, mas crendo e tendo esperança de que tudo isso vai passar. E você lá na frente vai falar, eu quero glorificar o nome do Senhor, porque foi naquela dificuldade que eu cresci, eu aprendi e fortaleci a minha fé. E aqueles que estão à sua volta vão falar, nossa, que homem e mulher de fé, porque deixou que Deus a usasse. E hoje ela transborda o Espírito Santo e ela resplandece a face do Senhor. Amém? Permita-se ser usado pelo Senhor. Creia, peça, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, mesmo que eu não entenda nesse momento. Aumenta a minha fé e a minha esperança. Amém? Tenhamos um santo e abençoado domingo. Fiquem com Deus. A paz do Senhor e o amor de Maria. Até amanhã.